Você quer deixar de ser apenas mais um na multidão e começar a jogar em um nível superior, em um mundo onde todos competem, onde a maioria segue o mesmo caminho sem questionar, apenas aqueles que entendem as chaves do sucesso conseguem se destacar. A astúcia não é apenas inteligência, é estratégia, é visão, é saber se mover quando os outros ainda estão em dúvida. Hoje, vou te dar as chaves que vão fazer você superar todos os demais, não com força bruta, mas com precisão, com inteligência, com um foco que poucos dominam. Prepare-se, porque depois disso, você não verá as coisas da mesma forma. Antes de começar, quero que faça algo, vá até os comentários e escreva: todos os dias trabalho na minha melhor versão, sou um estoico. Quero ver quantos aqui estão realmente comprometidos com seu crescimento, com a disciplina e com a mentalidade que diferencia os que avançam dos que ficam para trás. Deixe isso nos comentários e agora sim, vamos começar. Número 1. Aprenda a estabelecer limites desde o início. Se você não estabelece limites desde o começo, está assinando sua própria sentença de frustração. As pessoas não adivinham o que você tolera e o que não tolera. Se você se mostra sempre disponível, sempre disposto, sempre dizendo sim, vai se tornar o recurso dos outros, mas não alguém respeitado. O pior é que isso não acontece de imediato. É um processo lento. No início, pode parecer inofensivo aceitar pequenos pedidos, fazer favores sem questionar, ceder para evitar conflitos. Mas com o tempo isso se torna norma. E quando, um dia, você não aguenta mais e explode, a surpresa será deles, não sua. O erro não é dos outros, é seu, porque nunca colocou as regras do jogo desde o início. Você esperou que o respeito viesse sozinho, sem perceber que respeito não se pede, se impõe com ações. A prevenção é sempre melhor que a cura. Se desde o primeiro momento você deixa claro o que aceita e o que não aceita, evitará mal-entendidos, abusos e ressentimentos acumulados. As pessoas aprendem como tratá-lo pelo que você tolera. Na psicologia, já foi demonstrado que quando os limites não estão bem definidos, os relacionamentos tendem a se desequilibrar. As pessoas se acostumam com sua paciência, sua disponibilidade, sua compreensão infinita, e quando um dia você decide exigir o que lhe corresponde, o problema não é delas, é seu, porque nunca colocou um freio antes. Sabe o que acontece quando um homem sem limites chega ao ponto de ruptura? Sua reação parece irracional. Ele explode por algo mínimo, algo que aos olhos dos outros não justifica tal reação. E aí está o problema: a outra pessoa nunca soube que aquilo o incomodava, porque você sempre aceitou. Aprenda a dizer não desde o início e faça isso sem medo, sem culpa. Dizer não não é ser grosseiro, é ser claro. Você não precisa se justificar nem dar grandes explicações. Um simples não posso ou não estou disponível para isso é suficiente. Se alguém se ofende porque você colocou um limite, isso é prova de que o limite era necessário. Veja o que acontece na natureza: um leão não precisa rugir para que os outros respeitem seu espaço. Sua presença, sua postura, sua forma de se mover deixam claro que não é um animal com o qual se brinca. É assim que você deve se mover pela vida, não precisa ser agressivo nem levantar a voz, mas sua postura deve ser firme. Se você se acostuma a dizer sim para tudo por medo de ser rejeitado, acabará sem energia, sem motivação e pior, sem respeito. As pessoas valorizam aquilo que é difícil de obter. Se você é um recurso ilimitado, sempre disponível, seu valor percebido diminui. Mas quando deixa claro que seu tempo e sua energia têm limites, os outros passam a vê-lo com outro nível de respeito. No começo pode ser desconfortável dizer não quando nunca fez isso.
Pode parecer uma traição, mas é o oposto, é um ato de respeito por si mesmo. Você não pode dar o melhor de si a ninguém se primeiro não o der a si mesmo. Quando um estoico fala de autodisciplina, não se trata apenas de cumprir metas ou seguir uma rotina. Trata-se também de proteger sua paz mental, seu tempo e sua energia. Não permita que os outros decidam por você como gastar seus recursos mais valiosos. É sua responsabilidade gerenciar quem entra na sua vida e em quais condições. Cerque-se de pessoas que respeitem seus limites sem que você precise lembrá-los o tempo todo. As pessoas certas vão entender quando você traçar uma linha e não tentarão cruzá-la. Mas aqueles que querem se aproveitar vão insistir, manipular, tentar fazê-lo sentir culpa, e é aí que você deve ser ainda mais firme. Você não precisa se explicar nem se desgastar. Seu tempo e sua paz valem mais que qualquer validação externa. Se começar a estabelecer limites agora, evitará explodir no futuro. A vida é curta demais para gastá-la com agradar desnecessariamente. Não espere estar à beira do colapso para se fazer respeitar. Faça isso desde o início e verá como muda a forma como o tratam. Número 2. Seja estratégico, não reativo. Se você age por impulso, joga o jogo dos outros. O mundo é projetado para provocá-lo, para fazê-lo reagir, para mantê-lo distraído em brigas inúteis enquanto outros avançam em silêncio. A maioria das pessoas desperdiça energia em conflitos desnecessários, respondendo com fúria a qualquer estímulo, como marionetes de suas próprias emoções. Mas o verdadeiro poder não está na reação, está na estratégia. Quando um estoico enfrenta um problema, ele não se joga de cabeça na batalha sem pensar. Ele para, observa, analisa. Cada movimento é calculado. Ele sabe que emoções desenfreadas são seu pior inimigo, que a raiva descontrolada turva o julgamento, que a impulsividade leva a erros custosos. Um estudo da Harvard Business Review revelou que aqueles que praticam a tomada de decisões estratégicas não apenas têm mais sucesso, mas também sentem menos estresse e menos fadiga mental. O motivo é simples. Em vez de reagirem a cada estímulo, eles agem com intenção. Pense em um mestre de xadrez. Ele não move suas peças por emoção, não age por capricho. Cada jogada é um cálculo frio, baseado em previsão e análise. Não importa o quão agressivo seja seu oponente, ele não se deixa levar pela pressão do momento. Ele antecipa, adapta e ataca no momento certo. É assim que você deve se mover na vida. Cada palavra que diz, cada ação que toma, deve ser uma jogada pensada, não uma reação automática. Quem reage sem pensar se deixa levar pela ira, diz coisas das quais depois se arrepende, age sem medir consequências, perde oportunidades e credibilidade, tudo por não controlar o impulso. Já o homem estratégico ouve, mas não responde de imediato. Avalia cada possibilidade, cada resultado. E quando fala ou age, o faz com precisão cirúrgica, com propósito claro, sem desperdiçar energia em conflitos sem sentido. O mundo respeita os estrategistas, não aqueles que explodem por qualquer coisa. Na guerra, os generais que pensam antes de agir são os que vencem. Nos negócios, os que planejam a longo prazo são os que triunfam. Na vida, os que dominam suas emoções são os que realmente têm poder. Ser estratégico não é ser passivo, não significa ficar parado e permitir que os outros levem vantagem. Significa escolher quando e como agir para obter o máximo impacto com o mínimo esforço. A paciência não é fraqueza, a calma não é submissão, é a marca de quem entende que o verdadeiro controle é interno. Antes de responder a qualquer provocação, pergunte a si mesmo:
Esse conflito me aproxima do meu objetivo ou é apenas uma distração? Antes de tomar uma decisão importante, pare, respire, avalie. A maioria dos erros na vida vem de agir sem pensar, de falar sem medir, de responder sem considerar as consequências. Mas quando desenvolve o hábito da estratégia, você se torna inabalável. A chave é a perspectiva. Quando está preso ao momento, qualquer problema parece enorme. Mas quando se distancia e observa de cima, percebe que a maioria das brigas não vale seu tempo. Nem todo insulto merece resposta, nem toda provocação deve ser enfrentada. Muitas vezes, o silêncio é a jogada mais poderosa. Cerque-se de pessoas que entendem isso. A impulsividade é contagiosa. Se passar tempo com quem reage sem pensar, fará o mesmo. Mas se cercar de estrategistas, de mentes calculistas, de pessoas que enxergam além do momento, aprenderá a se mover com a mesma precisão. Não seja o que grita mais alto, seja o que pensa mais fundo. Não seja o que se deixa levar por cada emoção, seja o que escolhe quando e como responder. O poder não está na reação, mas na estratégia. E quando domina isso, você se torna imune ao caos do mundo. Número 3. A sabedoria da discrição e do silêncio estratégico. Conhecimento é poder, mas apenas se você souber como e quando usá-lo. A maioria das pessoas sente a necessidade de mostrar o que sabe o tempo todo, de corrigir os outros, de deixar claro que é a mais inteligente na sala. Mas a verdadeira sabedoria não está em falar, e sim em saber quando calar. Há mais poder no silêncio do que em palavras desperdiçadas. Nem sempre é necessário demonstrar o que você sabe, porque às vezes a maior vantagem é que os outros subestimem sua capacidade. Estudos em psicologia social mostram que pessoas que projetam inteligência excessiva podem ser vistas como arrogantes ou distantes, não necessariamente porque sejam, mas porque o ego humano rejeita o que o ameaça. Já aqueles que praticam a humildade e a discrição constroem melhores relações, obtêm mais informações e conseguem se mover sem despertar suspeitas ou inveja. Pense em um ambiente de trabalho, em uma reunião, em vez de se apressar para corrigir alguém ou mostrar que tem a melhor ideia, deixe os outros falarem. Escute, observe, permita que se adiantem. Não porque você não saiba, mas porque cada palavra sua deve ser um movimento estratégico. Intervir no momento certo, com precisão, tem impacto muito maior. Às vezes, fingir não saber algo ou não ter a resposta imediata dá aos outros a confiança para se revelarem, e é nesse espaço que você enxerga intenções, forças e fraquezas. Quem fala demais expõe suas cartas. Quem guarda silêncio vê as cartas de todos os outros. Não se trata de ser submisso ou retraído, mas de entender que o verdadeiro poder está nas informações que você acumula antes de agir. Quando você fala menos do que o necessário, as pessoas se perguntam o que está pensando, o que sabe que elas não sabem. Esse mistério cria uma vantagem natural. Os estoicos entendiam isso. Marco Aurélio escreveu: pense mais, fale menos, porque cada palavra que sai de sua boca é energia entregue ao mundo, e nem toda conversa merece essa energia. Muitas pessoas falam apenas para preencher o vazio, buscar validação ou impressionar. Já o homem que domina o silêncio estratégico não tem nada a provar. O mundo está cheio de bocas abertas e ouvidos fechados. Todos querem ser ouvidos, poucos sabem ouvir. Enquanto os outros falam sem controle, você absorve informações, enquanto se apressam para responder, você analisa. E quando finalmente fala, cada palavra carrega peso. Veja como agiram os grandes estrategistas da história. Não são aqueles que falavam sem parar, mas os que sabiam quando falar e quando se calar. Napoleão dizia:
Nunca interrompa seu inimigo enquanto ele comete um erro. Isso se aplica a qualquer área da vida. Deixe que os outros se exponham, se desgastem, se tornem confiantes demais e no momento certo mova a peça correta. As pessoas esperam que o mais inteligente seja o que mais fala. Surpreenda sendo o que melhor observa. O silêncio bem usado não apenas evita conflitos desnecessários, como também o protege de olhares invejosos. Não significa esconder constantemente sua inteligência ou fingir ignorância, mas ser seletivo com a informação que compartilha. Nem todas as pessoas merecem acesso ao que você sabe. Nem todos os momentos exigem sua intervenção. Às vezes, esperar e surpreender no instante certo garante que o impacto de suas palavras seja inegável. Antes de falar, pergunte se é realmente necessário ou posso conseguir mais com o silêncio. Meça cada palavra como um recurso valioso. Não desperdice sua sabedoria em ouvidos surdos nem em discussões vazias. Use o silêncio como sua melhor ferramenta e verá como o mundo passará a ouvir você mais do que imagina. Número 4. A força de proteger suas vulnerabilidades. Nem todas as suas fraquezas precisam ser expostas ao mundo. Vivemos em uma sociedade que prega que vulnerabilidade é força, mas a realidade é que revelar demais sobre si mesmo pode se tornar uma arma contra você. Nem todo mundo tem boas intenções. Alguns usarão o que você diz para manipular, para se aproveitar ou simplesmente para ganhar vantagem no momento certo. Se quer manter o controle da sua vida, precisa proteger seus pontos fracos e ser seletivo com a informação que compartilha. A psicologia mostra que pessoas que expõem constantemente suas inseguranças acabam se sentindo ainda mais vulneráveis, além de aumentarem a ansiedade e diminuírem a autoconfiança. Não se trata de reprimir emoções ou fingir que não têm fragilidades, mas de entender que nem todos precisam conhecê-las. As redes sociais transformaram a superexposição em norma, levando pessoas a compartilhar cada medo, cada problema, cada insegurança com desconhecidos, esperando apoio. Mas nem todos os que ouvem querem ajudar, alguns estão apenas anotando. No trabalho, mostrar fragilidade pode ser um erro caro. Imagine que você está passando por um momento difícil e decide contar aos colegas, esperando empatia. Em vez disso, passa a ser visto como frágil, incapaz de lidar com pressão. Então, quando surge uma grande oportunidade, talvez não o considerem, não por incompetência, mas porque você mesmo plantou a dúvida ao se expor demais. O mundo não é gentil com a fragilidade. Isso pode soar duro, mas é verdade. Aqueles vistos como fortes têm mais oportunidades, mais respeito, mais influência. Não porque não tenham fraquezas, mas porque aprenderam a administrá-las em privado. Não é preciso fingir que tudo está bem, mas é essencial aprender a resolver seus problemas sem expô-los para qualquer um. Pense nos grandes estrategistas da história, nenhum revelava seus pontos fracos antes de uma batalha. Um general não mostra sua linha mais frágil antes de um ataque. Um jogador de xadrez não revela sua estratégia ao oponente antes da partida. Por que você faria isso com suas inseguranças? A discrição é uma arma poderosa. Proteger suas vulnerabilidades não significa viver isolado ou desconfiado de todos, mas sim ser extremamente criterioso com quem confia. Antes de compartilhar algo pessoal, pergunte se essa pessoa provou ser digna de confiança. Tem capacidade de compreender o que vou dizer sem me julgar ou usar contra mim? Muitos confundem autenticidade com exposição excessiva. Ser autêntico é conhecer a si mesmo, aceitar suas fraquezas e trabalhar nelas em silêncio, sem depender da validação alheia. Quanto mais você precisar da aprovação dos outros, mais poder entrega a eles.
O autocuidado começa com a autoobservação. Reconheça seus pontos fracos, mas não os exponha. Trabalhe neles em silêncio, fortaleça-se sem precisar anunciar e deixe que suas ações provem sua força. Cerque-se de pessoas que respeitam sua privacidade. Nem todos precisam saber pelo que você está passando. Nem todos merecem acesso ao seu mundo interior. Aprenda a lidar com suas emoções com maturidade, sem depender da compaixão alheia para se sentir validado. O verdadeiro poder está em manter o controle de si mesmo, em saber o que compartilhar e o que guardar. Se dominar esse princípio, se tornará inabalável, não porque não tenha fraquezas, mas porque ninguém poderá usá-las contra você. A verdadeira força não está na ausência de vulnerabilidade, mas na capacidade de protegê-la do mundo. Número 5. A humildade estratégica. Aparentar ignorância para ensinar aos outros. O verdadeiro ensinamento nem sempre acontece com uma lição direta, uma resposta clara ou a exposição de um argumento irrefutável. Às vezes, o maior impacto vem de fazer perguntas aparentemente inocentes, de fingir ignorância com um propósito. Os estoicos entendiam que não se trata de impor conhecimento, mas de permitir que o outro o descubra por si mesmo. Quando alguém chega a uma conclusão pelo próprio raciocínio, essa verdade se enraiza com muito mais força do que se tivesse sido simplesmente entregue numa bandeja de ouro. Sócrates sabia disso. Ele não debatia para vencer, mas para fazer pensar. Sua ironia socrática consistia em fingir que não sabia algo, em formular perguntas simples mas profundas, que levavam seu interlocutor a um beco lógico. Alguém podia estar convencido de que entendia um conceito, mas depois de responder às perguntas de Sócrates, se via de repente duvidando de tudo o que acreditava ser verdade. Nesse momento de dúvida nascia o aprendizado, não porque Sócrates dissesse, mas porque a pessoa descobria por si mesma. Essa estratégia é poderosa porque desarma o ego. Se alguém se sente atacado, sua reação é se defender. Se percebe que está sendo corrigido, resiste. Mas se acredita que chegou sozinho a uma nova compreensão, a aceita com entusiasmo. Os estoicos, com seu foco na autodisciplina e no controle emocional, compreendiam a importância dessa sutileza. Não basta ter razão, é preciso saber transmiti-la sem despertar resistência. Schopenhauer também observou, em sua obra sobre a dialética erística, que aparentar ignorância pode ser uma tática eficaz para guiar o pensamento do outro. Quando alguém se sente superior intelectualmente, baixa a guarda, expõe sua posição com confiança, sem perceber que está revelando pouco a pouco as brechas de seu raciocínio. Se em vez de confrontar diretamente, conduzimos a pessoa a perceber essas brechas por conta própria, vencemos sem luta. Epicteto diria que não se trata de manipular, mas de servir. Se realmente queremos ajudar alguém a pensar melhor, devemos fazê-lo de modo que a pessoa aceite sem se sentir humilhada. O orgulho é uma barreira poderosa. Se o atacamos, só o fortalecemos. Mas se nos mostramos humildes, se parecemos estar aprendendo em vez de ensinando, o outro se abre a novas ideias. Isso, no entanto, exige paciência. A maioria das pessoas quer corrigir imediatamente quando vê alguém errado, quer exibir seu intelecto. Poucos estão dispostos a se calar, deixar o outro falar e ceder o protagonismo. Os estoicos entendiam que o importante não é o reconhecimento imediato, mas o impacto real no pensamento do outro. Não importa quem leva o crédito, importa que a verdade seja descoberta. Na prática, isso significa fazer perguntas em vez de afirmações, em vez de dizer você está errado, perguntar como chegou a essa conclusão, em vez de explicar por que algo é incorreto, pedir pode me dar um exemplo disso na vida real. Não para ridicularizar, mas para provocar reflexão.
Quando alguém é forçado a justificar suas ideias, começa a perceber suas próprias inconsistências. E se a conclusão surge de seu próprio raciocínio, não a rejeitará por orgulho. Marco Aurélio praticava essa humildade estratégica como governante. Ele sabia que impor autoridade não bastava, precisava inspirar as pessoas a pensar por si mesmas. Em suas meditações, menciona ter aprendido com seu mestre Sesto a importância de não parecer um mestre, de não impor ideias, mas de vivê-las, deixando que os outros as percebessem por si mesmos. Aparentar ignorância é um ato de inteligência. Não significa não saber, mas saber quando se calar, quando perguntar, quando deixar que o outro encontre a resposta sem perceber que foi guiado. É a humildade de quem não precisa provar nada, de quem entende que a verdade é mais importante que o próprio reconhecimento. Se quer realmente influenciar os outros, não tente convencê-los, ajude-os a se convencerem sozinhos. Número 6. O valor de reconhecer e admitir o que não sabe. Não saber algo não é um defeito, é uma realidade inevitável. O interessante é como reagimos a isso. Muitas pessoas têm medo de admitir ignorância porque acreditam que isso as fará parecer fracas ou incompetentes. Mas, paradoxalmente, reconhecer o que não sabe demonstra uma força rara. É um ato de coragem e humildade que, longe de diminuir sua autoridade, pode aumentá-la. As pessoas confiam mais em quem é honesto sobre suas limitações do que em quem finge ter todas as respostas. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Epicteto dizia: não se pode aprender o que se acredita já saber. O primeiro obstáculo para o conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Aqueles que se apegam a uma falsa segurança intelectual se fecham à possibilidade de crescer. Admitir que não sabe algo não só permite aprender, como também convida outros a fazerem o mesmo. Cria um ambiente onde a busca pela verdade é mais importante que a necessidade de parecer inteligente. A psicologia moderna confirma isso. Quando um líder admite que não sabe algo, gera confiança no grupo. Um estudo sobre autoconsciência e cooperação mostrou que, quando alguém reconhece suas limitações, os outros se sentem mais confortáveis em fazer o mesmo. Simon Sinek contou uma história sobre isso. Durante uma reunião importante, ele admitiu abertamente que não entendia o tema em discussão. Sua honestidade fez com que outros também confessassem suas dúvidas. Se ninguém tivesse falado, o grupo teria aprovado um relatório errado, apenas porque todos fingiam entender. Esse simples ato de franqueza evitou um problema maior. Às vezes, o silêncio não é sinal de compreensão, mas de medo de parecer ignorante. Quando alguém rompe essa barreira, libera os outros para fazer o mesmo. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, escreveu sobre a importância da humildade intelectual. Apesar de ter acesso aos maiores filósofos e estrategistas, nunca deixou de se questionar. Ele sabia que sua obrigação não era parecer infalível, mas tomar as melhores decisões possíveis, e isso só era possível reconhecendo suas limitações. A verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em saber quando se calar, quando perguntar e quando aprender. No mundo atual, onde a imagem é tudo e as pessoas temem parecer fracas, admitir ignorância é um ato revolucionário. Todos querem parecer especialistas, todos querem opinar sobre tudo. Mas os estoicos ensinam que o conhecimento real não se constrói sobre aparência, e sim sobre autenticidade. Se não sabe algo, aceite, pergunte, pesquise, deixe que outros lhe ensinem. Não há vergonha nisso. A vergonha está em fingir saber e, no processo, reforçar a ignorância. Na prática, isso significa que, diante de uma conversa ou decisão importante, não tema dizer "não sei". Não é fraqueza, é maturidade.
É melhor um líder que busca a verdade do que um que apenas busca parecer no controle. Em qualquer área, aqueles que admitem sua ignorância estão mais perto da verdadeira sabedoria do que os que acreditam saber tudo. Sêneca dizia: o primeiro passo para corrigir um erro é reconhecê-lo. Isso também vale para o conhecimento. A humildade intelectual não só nos torna mais sábios, mas também melhores colegas, melhores líderes e melhores seres humanos. Número 7. O poder de reprogramar a sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente é como um jardim. O que você planta nela determina o que vai colher na sua vida. Se planta dúvidas, medos e pensamentos negativos, é isso que crescerá e se tornará a sua realidade. Mas se cultiva disciplina, foco e uma mentalidade de crescimento, estará preparando o terreno para o sucesso. Os estoicos entenderam isso séculos atrás. Não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos, e essa resposta começa na mente. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos afetam, mas a interpretação que fazemos delas. Isso significa que o seu diálogo interno, aquilo que você repete para si mesmo todos os dias, molda a forma como percebe o mundo. Se constantemente diz a si mesmo que não é suficiente, que não consegue, que o mundo está contra você, o seu subconsciente aceitará essas ideias como verdades absolutas. Mas se decidir alimentar a sua mente com pensamentos de crescimento e com a crença de que cada desafio é uma oportunidade, começará a haver mudanças reais na sua vida. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro pode mudar e se adaptar conforme os estímulos que recebe. Através da repetição de pensamentos e afirmações positivas, é possível literalmente reconfigurar as conexões neuronais, fortalecendo as que impulsionam você para frente e enfraquecendo as que o prendem. Não se trata de magia nem de pensamento ilusório, mas de treinar a mente da mesma forma que treina o corpo. Um exemplo simples é o hábito de escrever 1% todos os dias, nos comentários num caderno ou em qualquer lugar. É um lembrete de que toda melhora, por menor que seja, conta. Você não precisa mudar a vida de uma vez, basta melhorar 1% ao dia. Com o tempo, esses avanços se acumulam e geram uma transformação real. Essa mentalidade mantém o foco no progresso, não na perfeição, reduzindo a ansiedade e aumentando a motivação. Marco Aurélio aplicava esse princípio. Como imperador, enfrentava desafios constantes, mas em vez de se deixar levar pela pressão, escrevia em seu diário afirmações para manter a calma e o controle. Nas suas meditações encontramos: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Adotar essa mentalidade não é ignorar os problemas, mas treinar a mente para ver cada situação de um ângulo que fortaleça, não que enfraqueça. Se encontrar um obstáculo, em vez de dizer isso é impossível, pergunte: o que posso aprender com isso? Se cometer um erro, em vez de se punir, diga: isso é uma oportunidade de melhorar. Com o tempo, esse tipo de pensamento se torna automático e o seu subconsciente começa a trabalhar a seu favor. O poder da repetição é fundamental, assim como não se ganha músculos com um único treino, não se muda a mente com um único pensamento positivo. É preciso praticar todos os dias. Escreva, diga em voz alta e cerque-se de pessoas que reforcem essa mentalidade. A disciplina de continuar mesmo quando não tem vontade é o que separa os que avançam dos que ficam parados. Os estoicos não acreditavam em desculpas, acreditavam em ação. Não esperavam que o mundo fosse fácil, preparavam-se para enfrentá-lo com a sua melhor versão. E essa versão começa com a forma como você fala consigo mesmo. A sua mente subconsciente é a sua aliada mais poderosa, mas apenas se a treinar para estar do seu lado.
Caso contrário, será o seu maior obstáculo. A escolha é sua. Número 8. Questionar as crenças populares e adaptá-las aos seus próprios termos. Desde criança, todos dizem o que você deve fazer. A sociedade apresenta um caminho padrão: vá para a escola, consiga um diploma, arrume um emprego estável, trabalhe por décadas, economize um pouco e espere a aposentadoria. É repetido tantas vezes que poucas pessoas param para pensar se esse caminho realmente é o melhor para elas. Os estoicos ensinavam que aceitar ideias sem questioná-las é uma forma de escravidão mental. Se você não decide por si mesmo no que acredita, acabará vivendo sob as regras de outra pessoa. Epicteto dizia que não é livre quem segue cegamente o que lhe dizem, mas sim quem aprende a raciocinar por conta própria. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer sem pensar nas consequências, mas ter o poder de decidir quais crenças adota e quais rejeita. Se segue as normas sem questionar, nunca descobrirá o seu verdadeiro potencial. Não se trata de ser contra tudo por rebeldia, mas de analisar logicamente o que realmente faz sentido para você. A psicologia moderna apoia essa visão. Estudos sobre pensamento crítico mostram que pessoas que desafiam normas sociais e adaptam crenças de acordo com a própria lógica tendem a ter mais sucesso, não por serem rebeldes sem causa, mas porque tomam decisões com base no que funciona, e não num roteiro imposto. O problema de seguir cegamente o que a sociedade dita é que essas regras não são feitas para o seu sucesso, mas para manter um sistema funcionando. Muitos modelos de sucesso estão ultrapassados. A ideia de que precisa de um diploma para vencer, de que deve trabalhar das 9 às 5 até os 65 anos, ou de que correr riscos é perigoso, tudo isso pode não ser verdade para você. Questionar não significa rejeitar de imediato, mas analisar e adaptar à sua realidade. Um bom exemplo é a forma como muitas pessoas redefinem o sucesso. A sociedade diz para subir de cargo numa empresa, mas alguns descobrem que podem construir riqueza com negócios digitais ou investimentos. Eles não rejeitam o trabalho duro, apenas aplicam esse esforço de forma a ganhar liberdade, em vez de ficarem presos num sistema. Marco Aurélio enfrentou algo semelhante. Apesar de ter poder absoluto, escolheu governar com filosofia, lógica e propósito, em vez de seguir o modelo de liderança baseado no medo e na vaidade. Questionou a ideia de que um líder devia ser temido, adotando humildade e disciplina como princípios. A lição é clara: não aceite algo como verdade apenas porque a maioria acredita. Não siga um caminho só porque é o mais comum. Observe o que a sociedade diz que você deve fazer, analise e pergunte: isso realmente faz sentido para mim? Me aproxima da vida que quero ou apenas me mantém dentro do sistema? Se a resposta for não, é hora de adaptar ou descartar. Os estoicos ensinavam que a mente é a nossa maior ferramenta e não podemos desperdiçá-la seguindo ideias sem fundamento. A autodisciplina não serve apenas para controlar emoções, mas também para controlar pensamentos. Quando alguém disser que existe apenas uma maneira de fazer algo, lembre-se: as pessoas mais bem-sucedidas da história foram as que ousaram questionar e criar as próprias regras. A sociedade pode dizer o que pensar, mas no fim, só você decide no que acreditar. Número 9. Tornar-se menos desconfortável com o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, não um inimigo. A maioria das pessoas cresce acreditando que o dinheiro é escasso, difícil de obter e perigoso se for em excesso. Mas essa mentalidade só gera medo e limitações. Os estoicos entendiam que não importa quanto dinheiro você tenha, mas como usa e qual significado ele tem na sua vida. Se o vê como algo negativo, sempre terá problemas com ele. Se o vê como uma ferramenta para criar oportunidades e gerar valor,
aprenderá a administrá-lo com inteligência. Epicteto dizia que não é a riqueza em si que nos dá poder, mas a nossa atitude diante dela. Você pode ter muito dinheiro e ser escravo dele, ou ter pouco e sentir-se livre. A chave não está na quantidade que possui, mas na sua relação com o dinheiro. Se acredita que ele é algo sujo ou que apenas pessoas gananciosas o buscam, inconscientemente irá afastá-lo. Mas se o encara como um recurso para melhorar sua vida e a de outros, começará a atraí-lo naturalmente. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia financeira mostram que quem tem uma relação saudável com o dinheiro tende a tomar decisões econômicas mais inteligentes, investir com confiança e buscar oportunidades que gerem riqueza. Já quem vê o dinheiro como algo ruim costuma se sabotar, evitando oportunidades ou gastando impulsivamente por medo de perdê-lo. Um exemplo disso é a forma como as crianças aprendem sobre dinheiro. Se crescem ouvindo que ele é difícil de ganhar e que é preciso viver preocupando-se com ele, desenvolvem uma mentalidade de escassez. Mas se aprendem que o dinheiro é apenas uma ferramenta de troca baseada no valor que oferecem, passam a enxergá-lo de forma diferente. Um amigo contou que o filho começou a cobrar por pequenos serviços no bairro, mas no início pedia muito pouco com medo de que dissessem que era caro demais. Quando aumentou os preços e viu que as pessoas continuavam pagando, entendeu que o tempo e o esforço dele tinham valor. Aprendeu uma lição essencial: o dinheiro não é um prêmio, é uma consequência natural de gerar valor. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, não via o dinheiro como um fim, mas como um meio de governar com justiça. Não acumulava por ganância, mas o usava para fortalecer o império e melhorar a vida dos cidadãos. Sua relação com o dinheiro era pragmática, não o rejeitava, nem o adorava, apenas o utilizava com racionalidade. Essa é a mentalidade correta. Não se trata de temer nem de se obcecar, mas de entender o propósito do dinheiro e administrá-lo com inteligência. A chave para sentir-se confortável com o dinheiro é mudar a forma como o vê. Pare de pensar nele como algo difícil de conseguir e comece a vê-lo como reflexo do valor que você gera. Se oferece mais valor aos outros, o dinheiro fluirá até você. Não é sorte nem privilégio, mas compreender como funciona a troca de recursos no mundo real. Pergunte se estou gerando valor, estou resolvendo problemas, estou criando algo útil. Se a resposta for sim, o dinheiro será a consequência natural. O medo do dinheiro mantém você preso à escassez. Mudar essa percepção permite tomar decisões financeiras melhores, investir no próprio crescimento e aproveitar oportunidades que antes nem considerava. Não se trata de ser ganancioso, mas de reconhecer que o dinheiro é uma ferramenta poderosa que, bem usada, pode construir a vida que deseja e melhorar a de quem está ao seu redor. Os estoicos não viam o dinheiro como bom ou mau, apenas o usavam com sabedoria. E se deseja ter sucesso, precisa fazer o mesmo. Número 10. A arte de surpreender. Aparentar fraqueza para ganhar poder. Aparentar fraqueza pode ser uma das estratégias mais poderosas. A maioria das pessoas sente necessidade de provar constantemente a sua força, inteligência ou superioridade. Querem reconhecimento imediato. Querem que todos saibam o quanto valem. Mas os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não se exibe de imediato. Ele é reservado, ocultado estrategicamente até o momento certo. Se os outros o subestimam, se acreditam que não é uma ameaça, acabam dando vantagem sem perceber. Não o verão chegar até que seja tarde demais. Epicteto dizia que a verdadeira sabedoria não está em falar demais, mas em observar e agir no momento adequado.
Quem vive se gabando da própria força, conhecimento ou conquistas, acaba se tornando previsível. Não há surpresas, não há mistério. Mas aquele que sabe quando se calar e aparentar menos do que realmente é, carrega uma vantagem oculta, ninguém espera nada dele e quando age, impacta com força inesperada. A psicologia moderna confirma isso. Pesquisas mostram que as pessoas tendem a subestimar quem se mostra humilde ou pouco ameaçador. Veem essas pessoas como inofensivas e irrelevantes. Mas essa percepção pode ser usada a favor. Quando alguém aparentemente fraco revela, no momento certo, uma capacidade extraordinária, provoca surpresa e admiração, desmontando emocionalmente os que o cercam. Schopenhauer falava dessa tática com clareza. Fingir ingenuidade pode ser uma das jogadas mais eficazes no jogo da inteligência. Se acreditam que você é ingênuo ou incapaz, baixarão a guarda, sentirão superioridade e, quando revelar o seu verdadeiro nível, será tarde demais para eles. A surpresa é uma arma poderosa porque não apenas demonstra a sua capacidade, mas também muda completamente a percepção que os outros têm de você. Marco Aurélio, embora fosse o homem mais poderoso do seu tempo, nunca buscou impressionar com seu status. Movia-se com humildade, ouvia mais do que falava, observava mais do que reagia. Não precisava provar autoridade com palavras vazias, pois quando agia, ninguém podia contestá-lo. A verdadeira influência não está na ostentação, mas na precisão de saber quando agir. Na prática, isso significa não revelar todo o seu potencial de imediato. Você não precisa provar nada em cada conversa, nem exibir força em cada desafio. Deixe que o subestimem, que pensem que não é uma ameaça. Observe, aprenda, analise as fraquezas dos outros e, no momento certo, quando ninguém esperar, mostre do que é capaz. É assim que se conquista respeito, não com palavras, mas com ações inesperadas. O erro de quem quer sempre mostrar superioridade é revelar todas as cartas cedo demais. Fica previsível, e previsibilidade é uma desvantagem em qualquer jogo de poder. Os estoicos sabiam que paciência é uma das armas mais letais. Nem tudo precisa ser imediato. Às vezes, esperar o momento certo é o que separa a vitória da derrota. Não se trata de enganar, mas de ser estratégico sobre como se apresenta. Você não precisa da validação constante dos outros, não precisa provar seu valor a todo instante. A melhor jogada é aquela executada no momento em que ninguém espera. Deixe que o subestimem, deixe que o vejam como inofensivo. E quando a oportunidade surgir, revele-se por completo. Não apenas vencerá, como fará com que nunca mais duvidem de você. Número 11. A importância de reconhecer as verdadeiras intenções dos outros. Nem todos têm boas intenções. Há pessoas que sorriem enquanto escondem uma faca atrás das costas. Não porque o mundo seja um lugar totalmente mau, mas porque interesses pessoais estão sempre em jogo. A maioria das pessoas não mostra sua verdadeira face de imediato. Disfarçam-se com palavras gentis, gestos de cortesia, promessas vazias. Se você não tiver a capacidade de enxergar além da superfície, acabará sendo apenas mais uma peça no jogo delas. O problema é que as pessoas querem acreditar no que ouvem. Preferem aceitar a ilusão da bondade a encarar a realidade de que muitos agem por conveniência. A psicologia cognitiva mostra que é comum as pessoas se deixarem levar pelo desejo de serem aceitas, de evitar conflitos ou de acreditar na bondade natural do outro. Mas essa ingenuidade é perigosa, não porque você deva viver em paranoia, mas porque confiar cegamente nas palavras sem analisar as ações é um convite para o engano. Veja o exemplo de Jesus com os fariseus. Eles se aproximavam com perguntas, sorrisos, aparente respeito.
mas ele via além. Sabia que suas intenções não eram puras, que buscavam armá-lo com palavras. E em vez de reagir com raiva ou cair na armadilha, respondia com sabedoria, às vezes com parábolas, às vezes com silêncio. O segredo é entender que não importa o que alguém diga, mas sim o que realmente busca. Se você se acostumar a escutar com atenção, notará padrões. Pessoas que mentem ou manipulam nunca são totalmente coerentes. Dizem uma coisa e fazem outra, prometem e não cumprem, se apresentam como amigas, mas as ações dizem o contrário. O mundo está cheio de vendedores de ilusões, prontos para dizer o que você quer ouvir até ganhar sua confiança. E quando você abre a porta, revelam sua verdadeira natureza. A melhor defesa não é desconfiança absoluta, mas discernimento. Não tome as palavras ao pé da letra. Analise o comportamento, observe os fatos, avalie o contexto. Muitos erros na vida não vêm da maldade alheia, mas da nossa incapacidade de detectar os verdadeiros motivos das pessoas a tempo. E lembre-se, os manipuladores exploram a sua necessidade de ser aceito, querido e compreendido. Oferecem o que você busca, mas constroem uma dívida invisível. A forma mais eficaz de evitar ser enganado não é fechar-se para o mundo, mas desenvolver uma observação afiada. Ouça mais do que fala. Pergunte mais do que afirma. Deixe que os outros se revelem com o tempo. A natureza real de alguém sempre vem à tona. Basta estar atento para perceber. Cerque-se de pessoas cuja lealdade não dependa de circunstâncias, mas de caráter. E lembre-se, quem mais fala de honestidade, muitas vezes, é quem mais esconde. Não se deixe levar por palavras bonitas, a verdade está sempre nas ações. Número 12. Você não precisa se justificar sempre, você não deve explicações a todos. Não precisa justificar cada decisão a pessoas que não vivem a sua vida, que não sentem o que você sente, que não conhecem o caminho que decidiu seguir. A necessidade de explicar tudo vem do desejo de ser aceito, de evitar julgamento, de se encaixar nas expectativas alheias. Mas os estoicos sabiam que viver sob o olhar dos outros é uma forma de escravidão. Você não é livre se cada passo depende da validação de alguém. Epicteto disse claramente: se busca a aprovação dos outros, você se tornará prisioneiro deles. Quantas vezes você já sentiu necessidade de defender suas escolhas para pessoas que não têm qualquer impacto real na sua vida? Se decide empreender, dizem que é arriscado. Se prioriza o seu bem-estar em vez de trabalhar até o esgotamento, chamam de preguiça. Se muda a forma de pensar, tentam fazer você se sentir culpado por abandonar a mentalidade com que cresceu. Mas no fim, as críticas de quem não constrói a sua vida não deveriam importar. A ciência apoia essa ideia. Estudos mostram que pessoas autônomas e seguras tomam melhores decisões porque não vivem em busca de aprovação. Seu bem-estar emocional é mais estável, pois não dependem de validação externa. Isso não significa ignorar todas as opiniões, mas saber distinguir entre uma crítica útil e uma tentativa de frear o seu crescimento. Justificar-se o tempo todo consome energia mental, mantém você preso a dúvidas e o afasta dos seus objetivos. Se tomar um caminho diferente, as críticas virão, sempre. Não importa quão sólido seja o seu plano ou quão lógica seja a sua decisão, as pessoas julgarão porque julgar é fácil. Marco Aurélio dizia: se você parar para explicar a cada pessoa por que faz o que faz, nunca chegará a lugar algum. Muitas pessoas desperdiçam anos tentando convencer os outros, quando deveriam apenas avançar. Um amigo deixou um emprego estável para abrir um negócio próprio. Foi chamado de louco, disseram que iria fracassar. Ele não discutiu nem se explicou, apenas trabalhou em silêncio. Anos depois, com a empresa bem-sucedida,
Os mesmos que o criticaram passaram a pedir conselhos. Da próxima vez que alguém questionar suas decisões, pergunte se essa pessoa entende a minha visão. A opinião dela tem impacto real na minha vida. Estou explicando porque quero ou porque me sinto obrigado. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta, não por falta de argumentos, mas porque a sua vida não é um debate público. Os estoicos sabiam que autodisciplina não é apenas controlar emoções, mas também controlar a quem damos atenção. Justificar-se a todos é uma forma de fraqueza, pois significa que ainda busca permissão para ser quem realmente é. Você não precisa disso. Tome suas decisões, siga seu caminho e deixe que os resultados falem por você. Número 14. Cultivar a curiosidade. A curiosidade é o motor que impulsiona a mente rumo à grandeza. Para os estoicos, a chave do crescimento está na busca constante por conhecimento, em não tomar nada como garantido e em questionar tudo com o objetivo de compreender a realidade com mais clareza. Um homem que deixa de perguntar, que deixa de explorar, é um homem que abriu mão do próprio potencial. Não basta aceitar o que nos dizem ou o que já sabemos. É preciso aprofundar, descobrir, analisar. O mundo é um vasto oceano de informação, mas apenas aqueles que têm a disposição de navegar podem colher sua sabedoria. Marco Aurélio, em suas meditações, lembra que a natureza do homem é raciocinar, examinar e aprender. Quem se fecha ao conhecimento afasta-se de sua própria essência. A ignorância não é uma condenação definitiva, é apenas a ausência do desejo de conhecer. Um estoico jamais se conforma com o que sabe, pois entende que a verdade é inesgotável e que o aprendizado nunca termina. A ciência confirma a curiosidade ativa os circuitos de recompensa do cérebro. Quando sentimos interesse genuíno por algo, liberamos dopamina, a mesma substância que nos faz repetir experiências prazerosas. Não é por acaso que as pessoas mais curiosas também são as mais criativas e adaptáveis. A curiosidade não é apenas um traço de personalidade, é um hábito que pode ser cultivado. Diante de um novo desafio no trabalho, em vez de temer ou evitar, transforme-o em uma oportunidade de aprender. Pergunte, não se contente com o superficial. Explore perspectivas diferentes. Veja obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como portas para novas ideias. A mente inquisitiva não se rende à primeira dificuldade, porque entende que cada problema carrega uma lição. Um artesão torna-se mestre não apenas repetindo suas técnicas, mas questionando como pode melhorá-las. Um líder não é quem dá ordem sem questionar, mas quem questiona a si mesmo e aos outros para encontrar a melhor solução. Os estoicos praticavam a curiosidade com disciplina. Epicteto insistia para que não aceitássemos nada apenas porque alguém disse com autoridade. Devemos examinar, testar, distinguir opinião de conhecimento real. Em uma sociedade inundada de informação, a capacidade de discernir o verdadeiro do falso é um escudo contra a manipulação. Adote o modo curiosidade como ferramenta. Veja a incerteza não com ansiedade, mas como aventura. Ao encarar uma tarefa difícil, substitua isto é complicado por isto é interessante. A forma como interpretamos os desafios determina como os enfrentamos. A curiosidade é o antídoto contra o medo de falhar, pois transforma o erro em aprendizado. Os grandes avanços da humanidade nasceram de perguntas. Newton, Leonardo da Vinci, os filósofos antigos, todos desafiaram as crenças do seu tempo. A história prova a curiosidade é a centelha da evolução. Praticá-la exige intencionalidade. Todos os dias, faça perguntas: por que isto funciona assim? E se eu fizer diferente? O que posso aprender desta situação? Mantenha um diário de perguntas. Busque respostas nos livros, nas conversas, na observação do mundo.
Não permita que a rotina faça você esquecer que cada momento é uma chance de descobrir algo novo. Número 15. Estabelecer metas claras e definidas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho parecerá aceitável, mas também o levará a lugar nenhum. A mente sem direção é como um barco à deriva, movendo-se sem propósito e à mercê do vento e das ondas. Os estoicos sabiam que a vida sem metas é uma existência desperdiçada. Sem um objetivo claro, a vontade enfraquece, a motivação se dissolve e o tempo se perde em distrações inúteis. Você não pode controlar tudo na vida, mas pode decidir para onde direciona a sua energia e esforço. Ter metas claras não significa apegar-se ao resultado com desespero, mas definir um propósito que guie cada ação com intenção e disciplina. A ciência confirma que quando você estabelece metas concretas, sua mente se concentra mais, a motivação cresce e a clareza gera ação. A ação repetida, por sua vez, torna-se hábito. Com um propósito claro, cada dia deixa de ser uma sequência aleatória e passa a ser um passo deliberado rumo a algo maior. Pessoas com metas definidas não dependem de inspiração para agir, criam sistemas que as impulsionam, mesmo nos momentos difíceis. Não basta dizer, quero ser melhor no meu trabalho. Isso é vago. Um estoico não deixa espaço para ambiguidade, pois sabe que clareza é poder. No lugar disso, define aprender uma nova habilidade técnica, melhorar minha liderança, conquistar uma promoção nos próximos 6 meses. Cada meta específica funciona como um farol, eliminando incertezas e guiando o progresso. Mas não adianta escrever uma vez e esquecer. É preciso revisá-las, adaptá-las quando necessário e garantir que cada ação diária esteja alinhada a elas. A autodisciplina é o que transforma metas em realidade. Não basta querer, é preciso agir. Epicteto dizia que não devemos apenas desejar ser bons, mas agir de modo a nos tornarmos bons. Não espere sentir motivação todos os dias. Ela é instável. O que realmente leva ao resultado é a constância, repetir diariamente hábitos alinhados às suas metas, mesmo sem vontade. Escreva suas metas. Não as deixe apenas na cabeça, pois ideias sem estrutura se perdem. Seja específico, não diga quero estar em forma, diga vou treinar 4 vezes por semana e melhorar minha alimentação. Não diga quero ler mais, diga vou ler 20 páginas por dia antes de dormir. Garanta que suas metas sejam alcançáveis, mas também desafiadoras o suficiente para gerar crescimento. E acima de tudo, que estejam alinhadas aos seus valores, não persiga objetivos que não o levem a ser quem deseja ser. Marco Aurélio lembrava que a verdadeira riqueza é viver de acordo com a própria natureza, sem se deixar arrastar pelos desejos ou expectativas alheias. Não se obceque com resultados imediatos. O progresso raramente é linear, haverá dias de avanço rápido e outros de aparente estagnação. É nesses momentos que seu compromisso será testado. Um estoico entende que o sucesso não se mede pela velocidade, mas pela consistência do esforço. Se cair, levante-se. Se falhar, aprenda. Se duvidar, lembre-se do porquê começou. O processo é tão importante quanto a meta, pois é no caminho que acontece a verdadeira transformação. Cada dia aproxima você dos seus objetivos ou o afasta deles. Não existe meio termo. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha está na capacidade de agir com intenção e determinação. Não espere o momento perfeito, pois ele não virá. Não espere sentir-se pronto, pois a preparação acontece no percurso. Decida hoje. Defina o seu rumo. Avance. A clareza das suas metas é a chave para tornar-se a sua melhor versão.
E se chegou até aqui, significa que está comprometido com o próprio crescimento, com a disciplina e com a busca de se tornar mais forte e mais sábio a cada dia. Agora, vá até os comentários e escreva: todos os dias trabalho na minha melhor versão, sou estoico. Não é apenas uma frase, é um lembrete de que o progresso é diário, a melhoria não é opcional e cada passo conta.